Boa tarde. Meu grupo ficou responsável por apresentar a variável prática mental. Mas o que é prática mental? A prática mental pode ser entendida como a imaginação da realização de habilidades motoras sem a execução de movimentos. Mas qual a importância da prática mental para a aprendizagem motora? Segundo a teoria bioinformacional, a prática mental fortalece o processamento de informação, desde a identificação do estímulo até a seleção e programação da resposta. Existe alguma outra importância da prática mental na aprendizagem motora? Sim, a teoria psiconeuromuscular postula que a prática mental facilita a aquisição de habilidades motoras, reforçando a representação motora na ativação de músculos que participam do movimento imaginado. Vocês estudaram algum artigo que investigou essa variável da prática mental? Sim, um dos artigos que a gente estudou foi sobre os efeitos da prática mental na aquisição de habilidades motoras em sujeitos novatos. Qual é o objetivo desse estudo? O objetivo desse estudo é investigar os efeitos da prática mental na aquisição de habilidades motoras em sujeitos novatos. E qual foi o método utilizado nesse estudo? Na amostra, o estudo foi composto por 25 universitários voluntários que se autodeclararam destros com idade média de 24 anos, sendo 15 homens e 10 mulheres, que nunca tiveram experiência com alguma atividade de prática mental e de controle de tempo. Para realizar a tarefa, foi utilizado um aparelho composto por uma plataforma de madeira e uma central de controle ligada a um microcomputador. E qual foi a tarefa realizada? Para realizar a tarefa, era necessário transportar as bolas de tênis em uma sequência específica, utilizando a mão esquerda e com foco na precisão espacial e temporal. Os sujeitos foram divididos em 4 grupos experimentais e um grupo controle. Cada grupo foi colocado 5 sujeitos, onde os grupos deram prática física, prática mental, prática física mental e física e o grupo controle. Na fase de aquisição, os sujeitos praticaram 10 tentativas, na sequência 5-1, 4-5, 6-4. E que sequência é essa? Nessa sequência, o sujeito deveria transportar a bola do recipiente 5 para o recipiente 1, do recipiente 4 para o 5 e do recipiente 6 para o 4. E essa sequência deve ser realizada no tempo-alvo de 3.500 milissegundos, ou seja, 3,5 segundos. Já os grupos de prática combinada realizaram 5 tentativas, tanto na prática física quanto na prática mental. Os sujeitos receberam o conhecimento de resultados após cada tentativa da prática física na fase de aquisição. Uma outra informação é que o grupo de controle eles não participaram da fase de aquisição, apenas dos testes. Como foram aplicados os testes nesse estudo? O teste de retenção foi aplicado após 24 horas do teste de aquisição. O teste de retenção ele continuou com as mesmas exigências do teste de aquisição. Após 5 minutos do teste de retenção, foi realizado o teste de transferência, com 10 tentativas de prática física e com um novo sequenciamento, onde os indivíduos deveriam transportar a bola do recipiente 5 para 3, do 6 para 5 e do 4 para o 6, com o tempo-alvo de 4.500 milissegundos. Outra informação é que não foi fornecido conhecimento de resultados durante os testes. Para a realização da tarefa, os participantes se posicionaram em pé, em frente ao aparelho, e receberam instrução verbal e de demonstração sobre como realizar a tarefa. E quais foram os resultados desse artigo? Os resultados sugerem que a prática mental em sujeitos novatos depende da prática física ser efetiva independente de seu posicionamento. Diante das informações apresentadas nesse estudo, se verificou o melhor desempenho nos testes de grupos de prática física e combinada, ressaltando a importância da prática física na aprendizagem motora de sujeitos novatos. Além desse artigo explicado pela colega Evelyn, outro estudo buscou investigar os efeitos da prática mental combinado à prática física e à prática da imaginação somatosensorial na melhoria da escovação dental de pacientes que possuem a doença de Parkinson. Nesse artigo foi visto que a doença de Parkinson afeta diretamente o controle motor. E nesse artigo também foi visto que a prática mental se mostra muito eficaz na melhoria também desse controle. E a gente vai falar um pouco sobre os resultados desse artigo. Concluiu-se que a prática mental se foi muito eficaz no tratamento e no desempenho desses pacientes. Então, nesse artigo, a gente concluiu que ela é uma técnica muito importante na aprendizagem motora. E também nesse artigo foi dito que é tão importante que se faz importante terem outros estudos que possam explorar sobre a prática motora e de como ela possui um grande impacto na vida, sobretudo de pessoas que possuem algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, alguma doença que tenha um problema diretamente ligado ao controle motor daquele indivíduo. Ele mostrou que a técnica da prática mental foi muito grande auxiliadora no desempenho, na melhoria desses pacientes que possuem a doença de Parkinson, como a gente bem sabe, que afeta diretamente essa parte motora. Desse modo, a gente pode entender nesse artigo que a prática mental também se tornou uma grande auxiliadora na vida desses pacientes. Então, gente, as alunas que realizaram as práticas foram Ana Letícia e Yasmin Vitória. Ana Letícia, ela ficou com a prática mental, que é a variável da gente, e Yasmin ficou com a prática mesmo da atividade específica. Falando um pouco mais das características delas, Ana Letícia tem 19 anos, pesa 53,50 kg e tem 1,50 de altura. Já Yasmin tem 20 anos de idade, pesa 62 kg e tem 1,65 de altura. Um dos critérios que a gente utilizou para poder escolher as participantes foi nunca ter realizado essa tarefa anteriormente, em algum momento da vida. A meta da tarefa que a gente escolheu foi basicamente andar de costas com 3 livros na cabeça de forma contínua, numa faixa de 30 centímetros de largura e 2 metros de comprimento, sem poder desequilibrar os livros, perder a postura ou pisar nas linhas que delimitam o espaço em que elas tinham que andar. Referente às regras gerais, primeiro, não é permitido pisar na linha ou fora dela. Segundo, não pode perder a postura durante a caminhada.
Se fizer qualquer desequilíbrio ou mudança de postura que não seja ereta, vai perder um ponto. Não pode também parar para equilibrar os livros e não se pode deixá-los cair completamente no chão. Referente às pontuações, a pessoa ela perde ponto, no caso das meninas, a cada momento que ela descumpre uma regra, uma vez ou mais de uma durante a prática. Ou seja, ela fez a caminhada dos 2 metros e pisou na linha uma vez, deixou o livro cair, aí repôs ele na cabeça, pronto, já foi 2 pontos perdidos. Ainda não acabou a caminhada, ela continuou caminhando e pisou na linha uma segunda vez, também perdeu mais um ponto. Acionada a procedimentos, a nossa variável no caso é a prática mental. A gente primeiramente fez 3 blocos de 10 práticas com intervalos passivos de 1 minuto e meio, utilizando 3 livros na cabeça. O local da realização da prática foi em uma das casas das meninas, das participantes, e não houve feedback externo por nossa parte, seja de mim ou de Raíssa, que estava lá filmando na casa. Iniciado. Prática 2. Pode ir agora. Transferência. Continua. Não fica com a mão levantada. Pode iniciar. Bloco 1, prática 1. Quando tu sair da linha, que tu terminar, tu já pode me tocar no livro, se posicionar e seguir, entendeu? Não, Pode sim. não entendi. Quando você chegar aqui, você pode tocar no livro. Você só não pode tocar no percurso. Transferência. Pode iniciar. Quando quiser. Segue. Então, gente, falando sobre a medida de aprendizagem, a gente realizou os 3 primeiros blocos, cada um com 10 práticas, no mesmo dia 25 de novembro, tanto com Ana Letícia quanto com Yasmin Vitória. Aí a gente esperou 48 horas para poder realizar a retenção, que ocorreu no dia 27 de novembro. Aí nesse dia a gente realizou a retenção, um bloco de 10 práticas, esperou 15 minutos e realizou a transferência, em que foi adicionada mais um livro e também foi um bloco de 10 práticas. Vale ressaltar que os 3 primeiros livros que a gente utilizou nos 3 primeiros blocos, os 3 juntos pesavam 1.314 gramas. E
O quarto livro que ele foi adicionado na transferência, ele sozinho pesava 430 gramas. Juntando com os outros 3 livros, ao todos a gente ficou com 1.744 gramas. Bom, galera, já falando um pouco mais aí agora sobre as fases de aprendizagem, a gente consegue perceber tanto no vídeo da Yasmin quanto no vídeo da Ana Letícia que há as 3 fases de aprendizagem citadas por Fitts e Posner. A primeira fase é a fase cognitiva, que basicamente é uma fase onde há muita variável, tendo ainda uma falta de consistência e basicamente fica um pouco perdida, sem saber como consertar aqueles erros que estão acontecendo. A segunda fase é a fase associativa, que é quando essa variabilidade ela tende a diminuir gradativamente, como ocorreu, e elas conseguem identificar seus erros, consequentemente ajustá-los, para assim diminuir a quantidade desses erros. E a terceira e última fase é a fase autônoma, onde basicamente essa variabilidade ela não existe, e se existir ela é muito pouca, e tende a ser marcado também por alguma forma de feedback rápido entre você e você mesmo. Se você comete algum erro, alguma coisa, você rapidamente consegue ali pensar em algo para anular aquele erro. E essa fase também é muito marcada pelo fato pelo processo de tempo de você estar fazendo aquela prática, seu consciente, né, tende a usar menos atenção do que talvez precisasse para realizar aquela tarefa, já que você está acostumado a fazer. Bom, e comentando um pouco mais aí sobre essa relação das 3 fases, a cognitiva, associativa e autônoma, aos vídeos das práticas, tanto de Letícia como de Yasmin, a gente pode, digamos, tirar uma conclusão principal, que isso não é uma receita de bolo. O que é que eu quero dizer com isso? Não é exatamente que vai haver essa crescente. A gente, como vai ser mostrado aí no gráfico, logo em seguida, tem um sistema de pontuação, né, que a cada vez que pisasse na linha ou algo do tipo, e diminuir a pontuação, enfim. Com esse sistema de pontuação, a gente consegue concluir, justamente, até pelos blocos. Teve o primeiro, segundo, terceiro bloco, além do de retenção e transferência, a gente consegue tirar que não é exatamente uma crescente, principalmente o de Yasmin. Há um número até significativo no primeiro bloco, mas nem por isso, daí em diante, essa pontuação ela aumenta. Acontece, na verdade, o contrário. Ela, tanto do primeiro bloco para o segundo bloco, tanto do segundo para o terceiro, ela regride essa pontuação. E aí a gente consegue perceber isso pela quantidade de práticas, que foram práticas de 1 a 10, e somando todos os pontos de cada bloco, primeiro, segundo, terceiro, a gente consegue ter uma pontuação geral ali de cada bloco. E a gente consegue perceber que essa pontuação ela regride. É a maior no primeiro bloco, a segunda melhor, assim, segunda maior no segundo, e a mais baixa na terceira. E aí até fica aí o questionamento individual, na verdade, professora. Fica à vontade aí para responder, porque não necessariamente houve essa crescente. Na verdade, houve o contrário, como foi o caso. Oi pessoal, meu nome é Yasmin, eu fui voluntária em fazer a prática sem a prática mental. Basicamente eu vim contar meu relato para vocês. Eu tive muita dificuldade em equilibrar os livros na cabeça. Por conta disso, de estar tentando manter sempre o nível equilibrado, eu saía muito do espaço que era limitado pra gente. Essa foi a minha maior dificuldade. Quanto à transferência, quando adicionou mais um livro, eu tive muita dificuldade de equilibrar os 4 livros e aí se tornou muito mais complicado. Mas acredito que seja uma coisa que é possível sim aprender e melhorar. Oi pessoal, eu sou a participante que fez a prática mental e eu vim contar um pouquinho do meu relato pra vocês. Então, eu senti muita dificuldade na mudança de direção. Também senti muita dificuldade na concentração em si quando estava realizando a tarefa. Na prática mental em si, eu não senti tanta dificuldade, consegui me imaginar em primeira pessoa, muito bem, muito tranquilo, mas na hora de realizar a prática em si. E também estava havendo muitos barulhos externos e acabava dificultando a minha concentração, já que eu já sou uma pessoa que tem dificuldade em se concentrar nesse momento. Em geral, não tive nenhum outro tipo de dificuldade, só em relação à concentração mesmo durante a prática, não durante a prática mental. Boa tarde, gente. Aqui temos o gráfico comparativo das médias da prática de Yasmin e de Letícia. Só um adendo especificamente para a prática de Letícia. Letícia fez uso da prática mental antes de realizar todas as práticas. Então, ela visualizou ela fazendo a atividade na cabeça dela e praticou a atividade, a prática mental. Bom, aqui nós separamos em bloco 1, 2, 3, retenção e transferência. A atividade prática é andar com os livros em cima da cabeça. E, bom, no bloco 1, Yasmin está representada como azul e Letícia está representada como vermelho. No bloco 1, ambas tiveram bons resultados, mas Yasmin se destacou com 9.8 de média no primeiro bloco de prática, né? Letícia teve uma nota boa de 8.5. Ambas conseguiram entender a atividade e executaram de forma que agrada, né? Passando para o bloco 2, o segundo bloco de práticas, elas conseguiram manter essa nota alta, onde Yasmin conseguiu 9.2 e Letícia conseguiu 9. As notas elas se manteram, indica que elas tiveram um bom processo de aprendizagem e tiveram bons resultados. A partir do bloco 3, tivemos uma queda no desempenho de ambas, onde Yasmin teve uma nota de 8.2 e Letícia teve uma nota de 8. Elas fizeram a atividade, conseguiram manter notas boas no bloco 1, 2 e 3, mas no processo para passar para a retenção e para a transferência, tivemos um intervalo para que elas não ficassem repetindo tudo de uma vez. Então elas tiveram um intervalo justamente para saber um pouco sobre o processo de aprendizagem delas antes de fazer a retenção.
No processo de retenção, a gente teve Letícia com desempenho melhor de 8.8 e Yasmin com desempenho de 8.6. Foi um desempenho parecido e a partir do intervalo a gente viu que elas conseguiram manter notas boas, maiores do que do bloco 3, então elas tiveram um bom processo de aprendizagem. Já no processo de transferência, que é onde começa a dificultar as coisas, onde na prática se adicionam mais livros na cabeça para elas andarem, a gente vê que Yasmin teve um resultado melhor que o de Letícia. Yasmin teve um resultado de 7.4 de média e Letícia teve um resultado de 4.7 de média. A gente pode observar a partir disso que Yasmin teve um processo de aprendizagem, digamos que mais refinado. Ela conseguiu entender melhor a atividade a partir da dificuldade, que foi a adição dos livros na cabeça. Já a Letícia não conseguiu se adaptar também a esse tipo de atividade. Ela acabou reduzindo bastante a nota dela comparada às médias anteriores. E essa foi a observação do gráfico a partir das médias. Analisando os resultados, quando a gente vai olhar para as atividades que a Ana Letícia realizou, que foi a prática combinada, tanto a prática mental quanto a física, a gente pode perceber que os resultados dela foram muito positivos em relação à aprendizagem motora. Muito positivos, mas até mesmo em relação aos que somente realizaram a prática física, como foi demonstrado no primeiro artigo. E esse resultado de Ana Letícia demonstra que o desempenho positivo dos grupos que realizaram a prática combinada, que os resultados até se equivalem aos que fizeram somente a prática física, mostra que esse desempenho positivo desses grupos só reforça a importância da prática mental e de como que ela pode ser incluída nesse processo de aprendizagem. Mas quando a gente vai fazer a comparação com a prática combinada de Ana Letícia, que foi mental e física, e a prática somente física de Yasmin, a gente percebe que a prática combinada ela é muito importante porque ela possui resultados equivalentes até um pouco maiores em relação a somente a prática mental para sujeitos novatos. Logo, com esses resultados, a gente conclui que a prática combinada, ela maximiza o tempo de treinamento e também ela pode aí estar ajudando nos benefícios cognitivos, ou seja, quando o indivíduo estiver realizando a prática mental, e também os benefícios físicos com a prática física. Porque, como dito nos artigos, a prática física é muito importante para a aquisição de habilidades motoras, mas a prática mental também se faz muito importante e elas precisam ter essa junção, principalmente quando se trata de sujeitos novatos. Então, galera, esse foi nosso vídeo sobre o experimento da prática mental. Espero que vocês tenham gostado, gente. Nosso trabalho foi esse. Tchau, tchau. Tchau!